amigos, estamos aqui com mais um vídeo do projeto Devocionais com o Exército de Cristo. Eu me chamo Major Willy, sou comandante do 2º Batalhão, Guardiões do Reino, situado ali no Jardim Menezes, na congregação Pastor Luiz. Nós estamos aqui para trazer mais um texto da Palavra de Deus para vocês. E eu separei um texto aqui do livro de Romanos, certo? E nós vamos dar início fazendo a leitura, certo? Eu meditei sobre um tema que está inserido no nosso cotidiano, está inserido, na verdade, desde o início da criação, quando Deus criou o primeiro homem, certo? E o tema que eu escolhi para esta pequena meditação chama-se Justificação pela Fé e Reconciliação com o Pai através do Filho. Vamos para o texto, Romanos, capítulo número 3, versículo 21. Nós vamos ler alguns textos deste capítulo. O título diz: A justificação pela fé em Cristo Jesus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justificação de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só até aqui. Nós observamos aqui, na leitura desse texto, que a palavra nos mostra que todos os seres humanos pecaram e precisavam da glória de Deus, precisavam da misericórdia, da graça e da redenção de Deus. E essa graça, ela veio justamente através do Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, a qual ele foi enviado para cumprir a missão de salvar a humanidade, libertar a humanidade do jugo da escravidão do pecado. Eu vou adicionar outro texto a esse tema que se encontra aqui no Evangelho de João, certo? Capítulo de número 3, é um texto bastante conhecido, bastante pregado e bastante lido nas igrejas. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, porém o que não crê já está julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. O 19 diz: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que nós entendemos com a leitura deste texto? O evangelista João, que era um dos discípulos, um dos apóstolos, ele não soube expressar em palavras o tamanho do amor de Deus pela sua criação, pela sua humanidade. Por isso que ele usou aqui a expressão de tal maneira. Quão grande foi o amor de Deus, Pai, para com a sua criação, ao ponto de entregar o seu único Filho para que as pessoas pudessem ter assim um acesso à reconciliação com o Pai novamente. E esse único meio a qual o Pai encontrou foi o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Muitas pessoas não entendem, não compreendem o sacrifício de Jesus, mas foi fundamental para que a humanidade, através dele, hoje pudesse ser reconciliada ao Pai novamente. Quando Jesus Cristo ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que ele é o único caminho que conduz o ser humano à presença do Pai novamente. E como eu falei anteriormente, que todos pecaram e precisavam dessa redenção, careciam, tinham necessidade dessa redenção. Então, essa missão a qual o Filho recebeu e ele cumpriu. Ele veio, foi gerado pelo Espírito Santo,
concebido pela Virgem Maria, e cresceu cheio de sabedoria, e assim iniciou o seu ministério com 30 anos de idade, ao qual apresentou o Evangelho naquela época para as pessoas, e assim, através da pregação do Evangelho, as pessoas puderam crer na sua palavra e crer que ele era o Salvador da humanidade. Eu vou ler mais um texto da palavra de Deus que se encontra em Romanos, novamente, aqui no capítulo de número 5. A partir do verso 1 e 2, depois vamos ler o versículo 8, 9, 10 e 11. Ok? O tema deste capítulo 5 de Romanos diz: a justificação pela fé e a paz com Deus. O versículo 1 vai nos dizer o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A gente observa nesse versículo 1 e 2 que nós somos justificados pela fé, um ato de fé ao qual nós cremos em Jesus Cristo, e pelo fato de nós cremos, como João fala lá no capítulo 3, nós somos absolvidos dos nossos pecados. Jesus, ele assumiu o nosso lugar de punição. O Pai punindo o Filho em nosso lugar. Ele levou sobre si, como diz lá em Isaías, as nossas dores. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões. O castigo que ele nos traz é a paz. Aí ele disse: a minha paz eu vou-la dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, nós somos reconciliados com Deus através de Cristo. E hoje nós temos paz para com Deus, conforme foi lido aqui no versículo 1 deste capítulo 5. O versículo 8, 9, 10 e 11 vai nos tratar o seguinte: mas Deus dá prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Então, o versículo 8 e 9, ele está nos mostrando aqui que Deus deu a prova do seu amor, pelo fato de enviar Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por nós, sendo crucificado, e a morte de cruz era uma das piores mortes que poderiam acontecer naquela época, e ele assumiu esse lugar. Ele foi injustiçado, ele foi humilhado, ele foi açoitado, ele foi cuspido, e ele enfrentou tudo isso, até chegar à morte por crucificação, para que os nossos pecados fossem absolvidos, para que assim o seu sangue derramado sobre as nossas vidas nos redimisse de todo o pecado. E hoje nós podemos ter acesso ao Pai novamente, porque fomos comprados pelo Filho através do seu sangue. O versículo 10 e 11 vai nos dizer o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então nos deixa bastante claro que o único caminho, a única maneira de o ser humano ser salvo, ser redimido, é sendo encontrado por Cristo Jesus. Porque de fato não fomos nós quem o escolhemos, mas foi Ele quem escolheu a nós. Foi Ele quem nos amou. Foi Ele quem nos chamou das trevas para a luz. A palavra nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas fomos reconciliados através do sangue de Cristo derramado na cruz. E eu vou finalizar essa meditação fazendo uma aplicação em cima de um texto aqui em Efésios, que também é bastante conhecido. Efésios, capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo 8 e 9, que diz o seguinte:
Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que é a salvação? A salvação, ela é um dom de Deus, ela é um presente gratuito de Deus para a humanidade. E esse presente chama-se Jesus Cristo, como Filho de Deus. Ele foi enviado como um presente. E só Deus poderia fazer isso por nós. Ninguém poderia se salvar. Nenhum ser humano poderia salvar a si próprio e nem salvar os seus parentes, seus amigos ou familiares. Isso era algo que só o Filho poderia fazer. E assim ele o fez. Ele veio ao mundo, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele experimentou as nossas dores, ele experimentou as nossas alegrias, nossas tristezas. Ele viveu assim como nós vivemos e ele venceu todas as coisas. Ele venceu o mundo e nos deu o exemplo. Ele disse: assim como eu venci o mundo, vocês também podem vencer o mundo através de mim. Então é através de Cristo que nós podemos vencer as tribulações, as aflições, os problemas dessa vida, crendo na esperança de que um dia, assim como ele ressuscitou, irá também nos ressuscitar e irá nos levar para ele, para que estejamos com ele durante toda a eternidade. Ele disse: eu vou para o Pai e eu vou preparar lugar para onde eu estiver, vocês estarem comigo. E nós temos essa esperança em nossos corações. E é essa esperança que nós queremos passar através da pregação do Evangelho, através da pregação da Palavra de Deus. Então a salvação, ela vem mediante a fé, vem pelo crer. E ela é um presente. Nós não precisamos fazer nada para comprar nossa salvação, porque ela é de graça. Ela é um favor imerecido ofertado pelo Pai. Ela não vem das boas obras, para que nós não chegamos diante de Deus e devemos nos gloriar diante do Pai. Eu estou aqui porque eu mereço, porque eu fui uma pessoa boa, porque eu ajudei o meu próximo. Não, ela não vem de obras, ela vem pela graça entregada da parte de nosso Deus. Bem, amigos, finalizamos essa nossa meditação devocional de hoje. Peço a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe o like. Se você foi alcançado por Cristo, você teve alguma experiência na sua vida, você escreva aí nos comentários, compartilhe conosco a sua experiência, para que possamos conhecer. Compartilhe esse vídeo também para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra e possam assim chegar a Cristo através da iluminação do Espírito Santo. Até o próximo devocional, em nome de Jesus Cristo.